Não tema, porque você e Deus são maioria. Amém? Olá, meus queridos e queridas. Eu sou a Lívia do canal Aliança Restaurada. E eu tenho uma palavra quentinha, um pão do céu saindo do forno para o meu e para o seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E hoje eu quero meditar com vocês aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no verso 15, diz assim: Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. E disse: Ai, meu senhor, o que faremos agora? Eliseu respondeu: Não tenha medo, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de carros e carruagens de fogo. Uau! Olha só que palavra tremenda, meus amados. Aqui estava acontecendo uma situação terrível. Por quê? Naquela época, o rei da Síria resolveu atacar Israel. Mas ali o Senhor estava guardando o seu povo. E através do ministério do profeta Eliseu, o Senhor revelava a Eliseu os planos de ataque do rei da Síria contra Israel. Então Eliseu procurava o rei de Israel e contava: olha, não vai para aquele lado, porque o rei da Síria vai atacar por aqui ou por ali. E assim Israel recebia aquele livramento do Senhor, porque o Senhor usava ali a vida de Eliseu para contar os planos do rei da Síria para o rei de Israel. Porém, o rei da Síria descobriu que Eliseu era o informante que contava para o rei de Israel, e ali eles conseguiam ser livrados daquela situação. E aí o rei da Síria ficou muito furioso, rangendo os dentes, e ele teve um plano maligno. Ele disse: vamos atacar Eliseu, vamos matá-lo, porque aí então ele não vai poder mais contar os meus planos para o rei, e então eu vou poder destruir a Israel. O que ele não sabia, meu querido e minha querida, é que Eliseu tinha um Deus que o guardava e o protegia, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. E eu quero falar que na minha e na sua vida também não é diferente. Talvez você esteja vivendo uma situação hoje e você fala assim: não tem mais jeito. Essa multidão se levantou contra mim. Essas circunstâncias estão se levantando contra mim para me destruir. Mas eu quero falar que você não está sozinho. Ainda que olhando com o olho natural, você não veja ninguém para te auxiliar, para te livrar, você pode ter certeza que no mundo natural você pode não estar vendo ninguém ao seu lado, mas no mundo espiritual está cheio de carros, cavalos de fogo guardando a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu e você não estamos sozinhos. Ainda que nós não temos alguém do nosso lado para guerrear conosco, para nos ajudar neste momento tão difícil, você pode ter certeza que o Senhor está com você. E mais, Ele não somente está com você, mas Ele é tudo que você precisa. Porque o que adianta você ter uma multidão ao seu redor e Deus não está com você? Certamente você não obteria êxito sem o Senhor. Tudo que eu e você precisamos é dele, e ele está comigo e com você, amém? Porque a palavra do Senhor fala que aqueles que confiam no Senhor não serão frustrados. E aqui, continuando lendo a palavra do Senhor, no versículo 18, diz assim: quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme o que Eliseu havia pedido. E eu quero que você pegue essa chave. Pega essa chave para a sua vida, e a partir de hoje você vai começar a orar diferente.
A partir de hoje você vai orar e vai falar: Senhor, eu te peço que segue os meus inimigos. Cega, Senhor, os inimigos que têm me cercado, que têm me feito mal, que têm se levantado contra mim. Eu peço, Senhor, que o Senhor segue todos os meus inimigos e que eles sejam frustrados nas suas investidas contra a minha vida e a vida da minha família. Meus amados, é muito importante que nesse momento você se posicione em oração. E eu já peço para você escrever aqui no comentário: em nome do Senhor eu terei vitória. Já começa a profetizar, já começa a declarar que no nome do Senhor você terá vitória. Porque aqueles que confiam no Senhor não serão frustrados, porque Deus é o guarda fiel do seu povo. E aqui fala que quando Eliseu faz essa oração, os inimigos dele são cegados e esses homens voltam frustrados de volta para a sua terra, para a Síria, e nunca mais eles atacam a Israel. Sabe por quê? Porque eles provaram do poder de Deus. Eles viram que em Israel havia Deus. Aleluia! Não tem aquele louvor do Fernandinho? Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Deus quer provar para esse povo que há Deus na sua vida. Mas para isso você precisa se posicionar em oração, em vigilância e começando a ter fé também, porque é necessário que eu e você tenha fé. Veja bem, esse servo de Eliseu estava totalmente sem fé. Eliseu teve que fazer uma oração para que os olhos dele fossem abertos. Mas você, creia que ainda que você não esteja vendo nada ao seu redor, a palavra do Senhor fala que a fé é o que não vemos, mas o que esperamos. Então, creia que ainda que você não esteja vendo nada, parece que não está acontecendo nada, mas sim, o Senhor, como guarda fiel, está guardando a sua vida e está lutando por você. Porque a palavra do Senhor também diz em Isaías que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, pode ter certeza que Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando por você enquanto você dorme, enquanto você tem a sua rotina do dia a dia, enquanto você faz os seus afazeres. Ele está cuidando de tudo. Basta você ter fé. Amém? E eu quero deixar um último versículo para o seu coração na primeira epístola do livro de João. No capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso eu estou falando para você que é necessário você ter fé. E eu quero que a partir de hoje você já comece a declarar a sua vitória. Em nome do Senhor eu terei vitória. Em nome do Senhor, o Senhor já está trabalhando em meu favor. Eu já estou recebendo o meu milagre. Ao invés de reclamar, murmurar, praquejar, abra essa boca santa para profetizar e para declarar que o Senhor já está agindo. Amém? E eu tenho certeza que você vai ver tudo ao seu redor mudando e se transformando. E eu já peço que você envie esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra de ânimo, um amigo, um conhecido, ou o seu grupo de WhatsApp de amigos. Envie esse vídeo para essa pessoa. Neste exato momento, existem muitas pessoas em toda a terra sofrendo, precisando ouvir uma palavra de esperança. E eu peço que você se permita ser usado pelo Senhor e encaminhe essa mensagem para aquela pessoa que está precisando, amém? Já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui, vai aparecer para você e você vai receber esse alimento do alto que vai manter você em pé em meio à tempestade, amém?
Obrigada, meus amados, e fiquem na Shalom. Que o Senhor os abençoe poderosamente.